Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor encontre o coração de todos nessa noite. Vamos à nossa meditação da palavra do Senhor. E hoje o texto que nós iremos meditar está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 18, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso nós falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bem, para nossa reflexão, nós começaremos com o versículo 7. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? A graça, a salvação, o poder de Deus que opera em nós. Mas esse tesouro está em vasos de barro, porque nós somos o vaso de barro. Vivemos numa sociedade em que o bom é ser melhor do que o outro. Os valores estão tão invertidos que o bom é ser melhor do que o outro. E tem um ditado maléfico, que ele esteja bem, só não esteja melhor do que eu. Mas Deus nos diz que somos vasos de barro. E como barro é um material frágil, nós também somos frágeis. O poder que em nós opera não é nosso, é de Deus. E Deus deixou isso claro através da sua palavra, por meio da vida de Paulo, para que a excelência do poder não seja nossa, mas do Senhor, de Deus. E por sermos vaso de barro, somos fracos. Por sermos vasos de barro, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, porque nós somos de barro, mas o que nós guardamos é um tesouro eterno. Por sermos vasos de barro, podemos ficar perplexos, pasmados, não acreditando na situação que está acontecendo. Por sermos vasos de barro, apesar de perplexos, nós não desanimamos. Por sermos vasos de barro, muitos são perseguidos, muitos foram perseguidos e muitos serão perseguidos. A obra do Senhor sempre foi feita no meio de muitas dificuldades. Cristãos foram acusados de pôr fogo em Roma e depois disso vários morreram, perseguidos nas arenas. A excelência do poder é de Deus, somos vasos de barro. A igreja hoje é perseguida em vários locais do mundo. Hoje no Brasil nós não podemos abrir os nossos templos em várias partes por conta da aglomeração, mas em muitos países isso já é uma realidade. A perseguição ao evangelho já é uma realidade em países muçulmanos em que, se você aceita Jesus, você é posto para fora da sua família, para fora da sua casa e ninguém mais quer saber de você.
por conta do amor de Jesus na sua vida, da salvação. Somos vasos de barro, perseguidos, mas amparados. Somos vasos de barro, mas temos um oleiro que cuida de nós. Somos falhos como vasos de barro, mas Deus, que nunca falhou e nunca falha, é o mesmo que cuida das nossas vidas. Somos vasos de barro, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. E Paulo nos ensina para que a sua vida se manifeste em nosso corpo, morrendo para as nossas vontades, para os nossos desejos, para vivermos para Deus, para vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor. Somos vasos de barro, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. E Paulo sabia o que era isso. Paulo foi chicoteado, preso injustamente, morto por conta do Evangelho. Mas ele tinha isso como uma leve e momentânea tribulação. A vida que ele levava na sua carne mortal era para glorificar o Senhor. E ele diz, de modo que nós opera a morte física, a nossa morte, mas para que em vocês, aqueles que ouvem o Evangelho, transforme-se em vida. O Evangelho é o Evangelho que traz vida àquele que está abatido. O Evangelho transmitido por nós, vasos de barro, é capaz de dar vida àquele que está morto. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Aquele que ouve o Evangelho é revestido de fé, ele tem obrigação, e não por obrigação, falar do amor de Deus. Se possível, com palavras, mas se não der, com suas atitudes. Como você tem pregado, eu sou vaso de barro, eu sou falho mesmo. É falho, mas para isso existe o oleiro, para corrigir as nossas imperfeições. Somos vasos de barro, mas nesse vaso de barro que Deus quer trabalhar e pregar o Evangelho àqueles que estão mortos. Somos vasos de barro, mas nós temos a certeza que do que cremos, então podemos falar. Somos vasos de barro e sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará. A promessa de Deus nos alcança. E promessa de Deus é como realidade. É igual à realidade. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Já imaginou, irmãos, que dia glorioso, o dia que o nosso Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. E tudo que é desse presente século passar. Porque a Bíblia diz que no céu não haverá choro, não haverá lágrima. Será um lugar de conforto, onde o sol da justiça brilhará. Somos vasos de barro. Esperamos a ressurreição do nosso Senhor. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Nós, se estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Somos vasos de barro. Sabe por que existem todas essas coisas? Por amor. Todas as coisas que existem por amor de nós, porque Deus nos amou primeiro, mesmo sendo nós vasos de barro. Porque a graça, esse favor é merecido, porque salvação não é merecimento. Certa vez eu perguntei quem merecia salvação. E alguns responderam, aqueles que creem em Jesus. Nem os que creem merecem, ninguém merece a salvação. A salvação nos é dada de graça, é um favor imerecido. Eu criei, mas não mereci. O Senhor morreu por mim por graça, por amor, por graça, para que se torne abundante em nós ações de graças, agradecimento. Nós somos vasos de barro. Mas apesar de sermos vasos de barro, nós não desanimamos. Mas às vezes a gente desanima sim. Mas a gente pode desanimar de algumas coisas, mas não da nossa fé em Jesus. Não da nossa fé no nosso Senhor.
Nós não desanimamos. Paulo diz, olha, nós não desanimamos. Passamos essas tribulações todas, nós não desanimamos de pregar o evangelho. Nós não desanimamos. Contudo, nosso homem interior, ele se renova. O exterior, ele fica abatido, mas o interior se renova. O interior, ele progride no meio das dificuldades. E Paulo sabia o que era ser abatido. E ele diz que a cada dia se renova. Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea. O que é algo leve? É fácil de carregar. Né? Carregar uma bolsa leve é fácil. Carregar uma bolsa pesada é difícil. Nossa leve, fácil de levar. E momentânea, porque tem tempo. Ela tem tempo para acabar. Tribulação produz para nós eterno peso de glória. Toda tribulação produz para nós eterno peso de glória. E o último versículo, não atentando nós para as coisas que se veem. Às vezes a gente fica muito fixo naquilo que se vê, né? Se você assistir reportagens hoje, você fica desesperado. Você fica com medo de fazer mínimos esforços, né? Você fica com muito medo. Mas atentando-se para aquelas coisas que a gente não vê. Porque fé é certeza daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas eu creio. Abraão, pai da fé, ele não viu, mas ele creu. Ele creu que sua mulher amortecida poderia gerar. Ele creu que levando seu filho Isaque para ser sacrificado, o Senhor poderia o ressurgir das cinzas, ressuscitar. Ele creu. Ele creu. Tiremos os nossos olhos, somos vasos de barro sim, mas o poder que opera em nós é sobrenatural. Somos vasos de barro. Que o nosso coração não esteja fixo nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem, porque essas são as que estão preparadas para nós. A nossa leve e momentânea. O que é visível é temporal, está nesse tempo e vai passar. O impossível, o invisível é eterno e produzirá peso de glória eterna. Que nesse momento de pandemia, que a gente esteja refletindo, somos vasos de barro sim, mas carregamos em nós a graça de termos a salvação e o poder que opera em nós veio de Deus, para que possamos levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Que Deus abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças. Obrigada, Senhor, por sermos vasos de barro. Obrigada, Senhor, porque o poder opera em nós, mas não é nosso. Tira os nossos olhos daquilo que é temporal e que a nossa leve e momentânea tribulação produza para nós, ó Deus, eterno peso de glória. Somos vasos de barro, carecemos e dependemos de Ti. Visita cada um nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam, ó Deus, de uma bênção especial Tua. Visita a Eliane, ó Deus, que precisa, Senhor, da cura. Pai, em nome de Jesus, faz o Teu querer naquela vida. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado a cada dia. Senhor, que essa pandemia acabe logo, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, Pai, cremos que o Senhor há de responder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.